Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo Arantes e aqui mais um fechamento do iFix. E hoje foi um dia bem agitado, a gente vai ter várias conversas aqui. Então bora? Beleza, então a gente falando do fechamento aqui, a gente sempre começa falando um pouquinho das notícias, né? E eu quero começar, eu tô tendo muita pergunta, mas muita pergunta mesmo sobre a Selic. E aí, vocês vão ver aqui do lado um gráfico e eu quero te falar um negócio. Olha esse gráfico, isso aqui é uma escadinha que tem quando a Selic estava lá na faixa de 6,5 até a faixa de 2. Qual que foi o comportamento do iFix? Em azul você tem o iFix e em laranja você tem a Selic. Olha, mais ou menos quando a taxa de juros estivesse entre 4,5 e 5,5. Você concorda que nesse patamar o iFix ficou acima dos 3 mil pontos? Nossa, Diogo, então vai ficar acima? Não, calma aí. Só quero te mostrar que não é um fato que vai fazer. Qual que é aquele momento em que a gente estava com uma taxa de juros a 4,5, o que era ótimo para o país, do momento que a gente está agora para ir para 4,5 de novo? Qual que é a diferença? A diferença é a expectativa futura de juros. Naquele momento a expectativa estava caindo, ou seja, a gente tinha uma curva que é mais inclinada, ela ficando mais flat, ela nunca fica flat, tá? Ela nunca fica horizontal, porque ela sempre dá uma inclinada, mas essa inclinação estava diminuindo. Então isso significa a expectativa. Agora a expectativa subiu de novo. Isso que é o problema. E também uma outra coisa que a gente estava vendo é que naquela tese, e está um pouco interligado com a taxa de expectativa de taxa de juros, era o PIB crescente futuro. O que eu quero te falar? Não tem ninguém que vai te falar assim, vai comportar desse jeito. Porque não dá para prever o PIB, toda vez ele tá, as previsões, você olha no Fox, a gente vai falar disso também, tá cada vez menores. Então o PIB já está mostrando que ele ainda não tem força suficiente. Então assim, uma das coisas eu tenho certeza, parte de uma alta que teve lá em 2019, ainda com a taxa de juros estava 4,5, foi por conta de muito investidor indo para a renda fixa. O que pode acontecer agora é que o medo que vocês estão tendo, o medo que muita gente está tendo, que todo mundo está falando, vou vender agora. Muita gente saindo de fundos imobiliários, isso sim é problemático. O problemático não é a taxa de juros, não é o Selic a 4,5, Selic a 5. Selic a 4,5 a gente já estava muito otimista. O problema, gente, é percepção de mercado. A percepção de mercado mudou. Diogo, significa que o preço vai cair? Não, a gente não sabe. Assim, qual que é a tendência? A expectativa futura piorou. Então, de certa forma, ninguém quer pagar uma taxa tão cara para um ativo. Isso significa que ninguém quer pagar um preço tão alto. E sim, algumas pessoas estão ficando com medo. Só que tem que se lembrar que a análise não é baseada na taxa. Spot aqui, gente, eu falo direto, é na taxa futura. A taxa spot ela pode até te dar um indicativo, mas não é isso que define. Se você for olhar, a gente em 2019 chegou a bater 3.300 pontos. Agora a gente não está nem em 2.800. E começamos a cair de novo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E assim, gente, não adianta. Não é ninguém que vocês vão se conhecer vai chegar e falar assim, vende tudo agora e espera para comprar lá em cima. Bom, primeiro que você tem que ter estratégia. Não faz o menor sentido você fazer isso. E outra, se todo mundo fizer isso, se todo mundo vender, é óbvio que o preço vai cair. Então, o maior receio é muito mais as pessoas saírem do que de fato isso. E a grande questão é, saiu, perdeu o preço, as pessoas voltaram, volta o preço. Então, assim, tem coisa que é expectativa e tem coisa que é realidade. A expectativa, mesmo que suba para 4,5, que é uma expectativa que está aqui no relatório Fox, é uma expectativa que a gente já viveu antes e já viveu o iFix acima de 3 mil pontos com essa questão. Então, assim, a gente tem espaço para crescer ainda. A grande questão, gente, é que o que precisa voltar? Precisa voltar o PIB a crescer para o aluguel a desenvolver. Eu venho falar disso em quase todas as lives, não sei se vocês têm percebido que o grande problema da economia é o seguinte, isso vale para, por exemplo, para vendas de apartamentos também. O custo da construção subiu pra caramba, isso vale para todos os setores. E o preço de venda não subiu. Se o preço de venda não subiu, o preço do aluguel também não subiu.
Porque todo mundo está sendo refletido. Então, e as empresas só vão conseguir pagar mais, conseguir ocupar tudo e precisar disso, se o PIB crescer. Se o PIB não crescer, não tem o que fazer. Então, assim, a atividade econômica é o que vai gerar o preço ou o despreço, né? O que vai aumentar o preço ou diminuir o preço é a atividade econômica. Então, vocês estão olhando para a taxa de juros e a taxa de juros está mirando a inflação. A inflação, ela simplesmente foi um desarranjo que aconteceu por conta do Covid. Esse desarranjo foi: a taxa de juros baixou demais, a gente ainda tem uma capacidade produtiva que está sendo, a gente tem aquele hiato do produto, tudo bem, mas isso ainda é refletido no preço hoje. Então, assim, a gente está tendo uma inflação alta, provavelmente o Banco Central vai subir em 0,5, 0,75 aí. Até 1,1 eu não duvido não, tá? Do jeito que tá as expectativas aí, 0,1 também não me surpreenderia. Mas eles não são muito dovish, né? Eles são mais tranquilinhos, né? Então, o que eu esperaria exatamente é que o mercado fizesse. Então, gente, para de perguntar esse negócio, porque não faz sentido. Não é essa a pergunta. A pergunta é como que a gente vai analisar as atividades econômicas. E isso sim vai fazer. Se todo mundo vender, se todo mundo isso para qualquer ativo, isso para a bolsa brasileira, ela só subiu porque o brasileiro comprou. Porque o brasileiro, se de repente todo mundo achar que é um péssimo negócio bolsa e todo mundo sair, não tem como. A bolsa despenca. Isso vale para fundos imobiliários, é renda variável. Então, assim, tem um efeito procura e também junto com a taxa de juros, além de uma expectativa futura. Então, assim, não é exatamente assim, a gente tem que trazer junto com a economia do lado. E essa economia, ela que vai ser os nossos sensoriamentos se a gente está no caminho certo ou não. Por exemplo, a gente tem ativos imobiliários, lajes. As lajes aumentam vacância. Enquanto não baixar a vacância, só que o que vai acontecer para baixar a vacância? Que aí sim aumenta o fluxo e mais pessoas voltam a comprar, entendeu? Então, assim, o que vai fazer isso? Não é a taxa de juros subir ou descer. Isso, para uma empresa, ela pouco importa, 2 e 4,5. Para a empresa real, o que importa de verdade é ela conseguir ter uma expectativa aonde ela vai investir e vai ter retorno. Então, aí ela aumenta a área dela, enfim, ela vai para um outro lugar. Então, é essa expectativa que faz com que as empresas vão. Se o PIB começa a mostrar que ele está sendo fraco, isso é o problema. Por quê? Porque menos empresas vão acreditar que a empresa, que o mercado vai crescer. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. O mercado real, ele não depende só dessa taxa. Para uma empresa, não importa se a Selic está 2 ou 4,5. Não importa. O que importa para ela é a economia. Se a economia sim for bem, ela vai para um outro lugar, ela vai pagar mais caro, ela vai para Faria Lima, ela vai... Enfim, ela toma uma área maior, porque ela enxerga uma oportunidade de crescimento. Então, se o mercado for crescer, ela tende a investir mais. Se ela está pensando em reduzir ainda, e eu não estou nem falando do aspecto Covid, home office, não, mas ela reduziu o tamanho dela porque ela acha que a economia vai cair. E isso... Mais empresas com esse pensamento é que geram um problema, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado que existe uma economia real, né? Não é simplesmente a taxa 4, isso não influencia de fato. Outras coisas vão influenciar no preço do ativo. E é muito mais o mercado real, como o mercado real está reagindo. A tendência, não, ao próprio PIB, ao próprio crescimento, à produtividade econômica. E isso sim tem influência no PIB e na decisão da empresa. Essa decisão é que vai fazer com que mais empresas aumente a vacância, diminua e tudo crescendo faz sentido, o preço sobe. Só tem ciclo econômico positivo se o mercado acredita. Então, gente, a gente já discutiu isso várias vezes. Eu sei que vocês estão desesperados aí, nunca passaram por uma subida de juros. Porque eu te falo uma experiência que a gente já passou. Cara, os preços podem cair, a gente não sabe exatamente o piso, não sabe quanto, e também não faz sentido, vou vender tudo. Você nunca sabe o ponto de vender, nunca sabe o ponto de comprar. E normalmente isso é uma péssima decisão, porque não tá no momento assim tão lindo pra gente fazer uma venda, principalmente porque tá todo mundo que não conhece do mercado pensando em vender. Então o mercado não tá bom para vender. E aí existe uma outra coisa que vocês não estão levando em consideração, que é o mercado real,
Que se o mercado real e tem uma possibilidade dele começar a engatar, desde que não tenha outra paralisação, outras questões, e aí isso sim vai fazer diferença para a economia, tá? Então é isso que eu quero vocês parar de preocupar, assim, porque senão você olha para um gráfico desse e fala assim, nossa, só a Selic está provando, não, então, olha, a Selic fez com que caísse isso aqui, então fez com que subiu o iFix, a Selic subindo vai cair. Gente, não é essa relação direta, não é essa relação direta, tá? Existem algumas correlações sim, mas não é correlação direta igual vocês estão pensando. Existem outras situações que influenciam muito mais e que isso sim vocês não estão levando em conta. Então não faz sentido vocês me falarem isso. Deu nem me perguntar, porque não faz sentido. Tipo, pode cair? Pode. A tendência mais é cair, mas a tendência a cair não é por conta disso, é porque a expectativa de PIB está piorando. E isso sim me preocupa. Não é a taxa de juros subir. A taxa de juros ela vai ser simplesmente para conter um pouco a inflação e para conter outras coisas. Se o PIB voltar a crescer, mesmo com inflação, isso traz uma positividade para o mercado. Inflação, gente, não é assim. Inflação descontrolada é ruim, mas inflação não é ruim. Inflação significa que as atividades econômicas estão crescendo, entendeu? Então, voltando ao caso, essa subida até o final do ano vai ser uma subida natural e vai sim diminuir um pouco da expectativa futura ou seja, alguns ativos de XPlog, não acho que vai voltar na 135, não faz mais sentido. Ponto. Mas, ele vai ficar agora 110, 120? Não necessariamente. Ele pode ficar no ajuste ali um pouco mais em cima. É isso que eu quero te falar, entendeu? Não vai ficar tão mais caro. Então, o que eu tô te falando, a expectativa futura mudou, então o preço futuro as pessoas vão pagar menos ágil. É isso que começa a mudar. Até chegar um ponto assim, peraí, o risco está muito grande, a expectativa está nesse ponto, volta para o VP. É essas questões que pode fazer. Mas isso é só cada vez se piorar, se melhorar. Agora, da mesma forma que a gente está pensando no negativo, na expectativa negativa, se a expectativa melhorar, independente da taxa subir, a taxa tem espaço para subir sem problema, até uns 5, assim, sem mexer nos preços, tá? O que está mexendo nos preços não é a spot, é a futura, tá? Então, ficando isso claro. E olha só, a gente olha o relatório Fox, vê que a Selic 2021 voltou a subir, já está na faixa dos 4,5, 2022 já está na faixa dos 5,5, o PIB 2022 está 2,39, estava 2,5 da última vez. E a nossa taxa do PIB esse ano, que estava 3,5, está 3,23. Ou seja, a gente ainda nem recuperou 2019, que estava preparando para 2020 ser um ano daqueles. 2020 ainda não fechou a queda do PIB, mas vai fechar 2020 e a queda vai ser maior do que o crescimento de 2021. Que provavelmente a gente só vai voltar no patamar de 2019 agora 2022. E é um ano eleitoral. Então, assim, esse cenário que eu quero falar. Significa que tem que vender tudo? Não. Significa que também as coisas não vão subir ad eterno, entendeu? Então vamos ponderar as coisas. O câmbio realmente está forçando muito para cima. O Banco Central está intervindo bastante. E isso sim. Então, justamente porque o câmbio é um dos fatores que tem trazido a inflação de novo para essa mesa, tá? IPCA 4,60, também subindo em 2021. Assim, eu não vejo como uma IPCA alto o Selic ficar nesse patamar de 4,5. Então, assim, o nosso Banco Central, eu quero ver como é que ele vai fazer a subida de juros, né? Vai ter uma subida de juros agora, ponto, né? Se vai ser de leve ou rápido, voltar para o patamar certo, isso a gente vai ver. O nosso Banco Central, ele tende a fazer umas coisas, ele até me surpreendeu nas quedas, mas eu quero ver se ele vai conseguir fazer nessa mesma velocidade, né? Ele falou que se basear na inflação, e a inflação está bem acima dos parâmetros aí do mercado. Só que está alta, mas de certa forma não a expectativa pode ser só 0,5, entendeu? É isso que eu quero te falar. Mas seria uma melhor sinalização se fosse uma alta um pouquinho mais considerável, até para o mercado, tá? Bom, essa aqui foi a visão do relatório Fox. A gente falou também no gráfico que eu quis te mostrar. Eu fiz uma publicação hoje no Instagram também sobre isso, então dá uma olhada lá. Até porque tá tendo muita pergunta
que não faz tanto sentido, porque tá querendo olhar numa correlação que não é exatamente uma correlação direta. Existem vários outros fatores que vão influenciar, entendeu? Então, vocês estão achando que é uma correlação direta, influencia, sim, mas não 100% e não diretamente igual todo mundo falando, porque tem outros fatores que são mais importantes, que se voltarem a subir, mesmo com uma taxa de juros um pouco mais elevada, até nessa faixa que já está prevista aqui, entre 4,5 e 5,5, ainda tem espaço para os FIs subirem de preço, tá? Porque alguns ainda não recuperaram vacância, não recuperaram outros o fluxo de caixa real da economia que faz com que isso suba de novo, beleza? Eu falei bastante aqui, eu quis mostrar um pouquinho, utilizei esse fechamento do iFix para a gente conversar um pouquinho. Vamos então falar dos ativos que mais caíram. O primeiro que mais caiu aqui foi o Ouri. Ele caiu 3,71, mais ou menos 190 mil de negociação. Rio Bravo, renda corporativa, assim, vários ativos de Lajes hoje tiveram uma bela queda. RBR Properties caiu também, fechou a 89. XP Properties fechou 72. Vamos ver se tem mais um. Teve vários ativos aí. Outros aqui, o IEC também caiu 2,96. Pessoal, um outro ativo que caiu aqui, que foi bem comentado aí, não só no final de semana, mas hoje o dia todo, foi o Tegar, né? O Tegar, ele é um desenvolvimento, para quem não conhece. Hoje ele caiu 2,70, mas na mínima ele chegou a bater 134, que é mais ou menos 5% de queda. Qual foi o motivo? Ele anunciou uma oferta 400, bem abaixo do valor patrimonial. Isso fez com que muita gente... Mas como assim? O preço estava quase normal, sim, mas a taxa ficou tão alta que o valor que teve que vir um fundo na patrimonial ficou mais ou menos R$6 abaixo. Então, assim, muita gente ficou. Tem que lembrar também, gente, que o caso não é isolado. Diogo, como assim o caso não é isolado? O Tegar, ele já tem uma certa... Por conta da performance CDI, já é uma coisa que incomoda muita gente, tá? Ponto. Ele tem uma estrutura maior que todos, enfim. Ele tem uma estrutura grande lá, enfim. Para ter a segurança que as operações têm, isso é parte justificativa da gestão. Só que tem um detalhe. No final, eles tiveram um ganho proporcional em relação à cota patrimonial de 10%, o que fez com que a performance fosse muito alta. Isso já incomodou muita gente, então teve um ganho de performance. A performance ficou extremamente cara, dado uma taxa de juros barata. Ah, Diogo, mas assim, eu concordo com ganha-ganha, mas tem hora que, quando compromete uma porcentagem muito alta do ganho, e principalmente com performance, na verdade, normalmente não é performance, é a taxa que a performance está. Eles já pensaram em algumas coisas nesse sentido, tinham corrigido uma parte, mas, enfim, essa outra de uma jogada da performance incomodou muita gente, né? Foi uma coisa até que o Visc uma vez fez para pagar a taxa de performance. Então, assim, isso incomodou. Já é um primeiro ali que muita gente já não tinha curtido muito o que ele tinha feito. Segundo motivo, aí faz uma missão 400, que é uma missão pública para fazer isso. Então, assim, fez uma missão 400, ou seja, não está privilegiando o cotista, já é um ativo que tem uma bela base de cotistas, que na última emissão não chegou nem foi uma oferta restrita e todo mundo tomou sobras, e não foi pouco, acho que nas sobras deu 40%. Então, assim, não foi uma coisa assim, quase que ainda teve sobras, teve fases restritas. Isso significa que os cotistas estão compraram a ideia do fundo. E quando o gestor abre uma oferta 400 abaixo do VP, com uma taxa de distribuição tão cara, isso gerou realmente... E assim, foi muita gente, e aí vem influenciador, vem analista, vem próprio cotista, assim, alguns cotistas têm mais peso que outros, porque tem uma base de seguidores aí. Enfim, muita gente que tinha o fundo, inclusive que gostava, que tinha declarado que era cotista, começou a falar, não falar exatamente mal, mas falar que vai sair do fundo porque não gostou. Assim, na verdade eu acho que
você é cotista, você não concorda com o que a gestão está fazendo, você tem que sair. Né? Então isso foi um dos fatos. Então assim, a performance assim, para mim juntou muito mais, me incomodou muito mais a performance no futuro com agora, porque o que aconteceu? Eu teve que fazer uma emissão abaixo e assim, a performance quando fica uma proporção muito alta assim, em relação ao ganho do fundo como um todo, também me incomoda. Então tem esses dois fatores que eles tinham que, por exemplo, teve vários gestores que reduziram. Falaram, olha, eu vou te dar um desconto de 20%. Não foi o caso deles. Eu entendo, a estrutura é grande, mas quando pesa muito, se você faz uma análise depois, e olha ali, e a minha análise às vezes pode ser até simplista, mas quando consome mais que 30%, porque a taxa de administração ocupa ali uns 15%, basicamente aí. Agora, quando ocupa mais, até 30% é meu limite. Quando ocupa 35%, 38%, que foi o caso lá, se eu não me engano, putz, isso incomoda um pouquinho, tá? Então, assim, isso eu falando da performance. Então, a performance já estava, assim, as pessoas não mudaram de ideia e muita gente saiu falando por conta disso. Isso já estava incomodando muita gente. Eles tinham refletido. Cara, não tem como. É porque o CDI mudou de reflexo, né? E se ele mudou, você tem que entender a jogada e entender também qual que é o seu retorno em relação ao ativo, tá? Bom, essa foi a visão. Então, assim, isso fez com que muita gente falasse contra, reclamar da taxa mas não, assim, o que eu quero que você entenda é que não é só a taxa. É a taxa alinhado a emissão 400, ou seja, você faz uma emissão um pouco abaixo, 400, isso gera, e só ficou abaixo do VP porque ele cresceu 10% para a performance subir. Então, é essa linha de raciocínio que faz um pouco. Então, assim, eu tenho muito respeito pelo pessoal da TG Core, eles sempre respondem tudo. Eles não podem responder agora, nem falar nada com ninguém, porque estão numa oferta. Mas, assim, eu acho que devido à pressão aí, não sei, mas pode a gente ter uma surpresa de um cancelamento aí, porque seria um bom senso aí, porque não foi uma medida pró-cotista, né? Eu até entendo em relação à emissão e tudo mais, não a emissão C400, mas eu até entendo a taxa de ADM, porque eles mudaram, assim, para a XP, quiseram aumentar a base, a XP realmente tem um diferencial aí em relação à distribuição hoje no mercado importante, mas assim, não justifica todo o contexto. Eles poderiam ter muito bem na época também dar uma liberada na performance, porque ficou acima daquele limite, pelo menos o meu limite, e isso já me incomodou também. Eu sei, muita gente me perguntou, mas assim, ele continuava entregando um resultado. Só que o problema mas ele está entregando, porque numa subida de juros vai ser totalmente diferente. E parte daquilo lá podia ser revertido para o fundo para mais ou menos falar assim, gente, mas ó, eu liberei lá. E aí numa subida de juros, o que pode gerar alguma tese, principalmente uma tese de desenvolvimento, onde você precisa de um PIB crescente para assim acelerar o ciclo econômico, se tiver um ciclo econômico mais fraco, e aí, você não tem, aí você não consegue pagar, e assim, e aí você não tem a justificativa, gente, mas olha, vamos ficar aqui e tal. Isso gera debandada de cotista, que, assim, é aquele negócio, uma mão lava a outra. Você tem que ter liberado ali para ganhar menos aqui, mas quando chega aqui na frente, vocês têm que entender. Então, assim, eu acho que faltou um pouco desse jogo aí da gestão, né? E, assim, não é uma coisa de agora, né? Assim, teve uma emissão 400 em junho, que mas foi XP, aí o pessoal, ninguém falou nada. Foi uma 400 que aumentou a base de cotista, mas aí depois veio duas. Uma 476 que todo mundo já reclamou que foi cara. Teve a questão de performance, então assim, todo esse contexto faz um pouco, e assim, gera um pouco de preocupação, porque justamente essa subida de taxa de juros, mais um desenvolvimento que está um pouco fraco, enfim, isso gera um pequeno... Eu vou até depois desse eu vou só falar dos positivos, porque eu acabei me alongando aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam um comentário aqui embaixo. O Vigir 92, o Vigir está sendo o ativo mais bonitinho aí, porque é um ativo CDI, né? Eu acho que tem outros CDIs que dão para comprar, o Carne Serra também está muito bem, ele chegou a bater 86 em tempo, agora está 91 de novo. O Vigir foi um dos queridinhos aí, tá todo mundo vendo que a taxa Selic, então você compra um ativo para você ter ganho. Qual que é a vantagem de um Vigir da vida? Porque você tem ganho patrimonial mais
e tem um potencial de aumentar a renda porque está atrelado ao CDI, tá? CAFOF subiu, 97, HGPO subiu um pouquinho, tem uma qualidade interessante. XPML 105, voltou também a subir um pouquinho. RVB em 94, NCHB 98, 99 aqui. BCRI 113, BCRI subiu um pouquinho. A FCR na faixa 116, a RI na faixa 96. O hectare 146, XPCM 40. Pessoal, bom, essa aqui é as informações que eu tinha que passar para vocês. Amanhã eu tinha conversado com vocês que amanhã a gente ia ter uma live, mas foi cancelada pelos gestores, tá? Então a gente não vai conversar amanhã com a Pátria. A Pátria cancelou comigo, beleza? Então, mas nessa semana a gente ainda vai ter a live com o pessoal da Hectare. Então é um fundo aí que vocês acho que pode dispensar. Muita gente conhece, quem não conhece vai ter o prazer aí. E vai lembrar que se vocês virem a live que eu fiz já com a Hectare no ano passado, vocês viram que eu fiz uma pergunta. Hectare 1 bilhão. E aí? Eles, não, só se tiver pipeline. Eu vou conversar com eles com o Hectare basicamente nessa faixa de 1,1 bilhões, que é uma faixa bem recomendável e bem interessante aí para o fundo. Então a gente já está nessa faixa. Quero agradecer o pessoal da Hectare e a gente vai voltar a conversar aí. Pessoal, não se esqueça sempre... um detalhe. Eu gravei um vídeo, mas ficou com áudio ruim, eu não acabei não publicando. Mas a gente está lançando o curso de imposto de renda, né, para você aprender a lançar, criar DARF, fazer algumas coisas lá. E também tem um e-book lá especial. O e-book é o especial e assim, é muito barato mesmo. Acho que sai por R$27 para você entender como é que faz o lançamento de todos os seus impostos, todo o seu imposto não, tudo que é de investimento, ou seja, tanto renda fixa quanto renda variável para explicar como você faz essa conta, tá ok? Obrigado aí, pessoal, pela audiência, obrigado aí por estar aqui assistindo esse vídeo. Esse vídeo ficou muito grande, mas vale a pena assistir até o final, beleza? Não se esqueça de dar um like aqui no canal, se inscrever aqui e sempre comentar aqui embaixo, porque o seu comentário também é muito importante, eu sempre leio para você. Grande abraço, Diogo, canal F Fácil.